Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos, se inscrevam, dê esse voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Meus amigos, neste vídeo aqui falaremos sobre a partida entre Vasco da Gama e Goiás. Vamos falar aí sobre a eleição no Vasco da Gama. Vamos também falar sobre a situação de reforços e, sobretudo, aí do projeto que o Levenciano mostrou ontem com relação ao novo estádio de São Januário, o estádio Caravela. Meus amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Goiás. Após a vitória contra o Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana, o Vasco vira a chave e se dedica agora para a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo lá no Serrinha, no domingo às 20h30. Até aqui o Vasco da Gama ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco não vence há 7 partidas e o Vasco da Gama está fazendo uma campanha muito ruim, com 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, muito aquém da história do Vasco da Gama. E o Vasco vai ter uma boa oportunidade para se redimir, para se reabilitar. Vai pegar uma equipe do Goiás que, assim como o Vasco da Gama, tem 2 jogos a menos, mas que só tem 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo aí para o Vasco, mesmo fora de casa, aproveitar e vencer. Será importantíssimo. O técnico Ricardo Sapinto não vai contar com o capitão Leandro Castan, que está suspenso após tomar o 3º cartão amarelo no jogo contra o Corinthians. Sendo assim, Ricardo Graça vai ocupar a vaga do nosso Castan. Benítez e Germancano devem permanecer no Rio de Janeiro, fazendo tratamento intensivo para ter condições de viajar lá para Caracas, na Venezuela, para a partida de volta que acontece na próxima quarta-feira. Sempre fica a expectativa para Neto Borges ter uma chance na lateral esquerda. Não está descartada a hipótese de Thiago Reis começar como titular no lugar do Ribamar, já que Germancano não tem condições de jogo. O Vasco também luta contra o tempo para poder regularizar no BID o Léo Matos e o Gustavo Torres. Os 2 jogadores se apresentaram, fizeram exames, está tudo ok, certo? E a gente aguarda aí o registro no BID. Com relação à arbitragem, uma arbitragem polêmica mineira, o Igor Júnior Benevoluto de Oliveira, lá de Minas Gerais, e o VAR José Cláudio Filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. Meus amigos, com relação às eleições do Vasco da Gama, o Alexandre Campelo ontem tomou uma medida acertada, até que enfim ele convocou as eleições do Vasco da Gama exclusivamente de forma presencial, diferentemente do que desejava o senhor Mussa. Perfeito? Então, as eleições só ocorrerão de forma virtual
caso o Mussa consiga uma liminar na justiça. O Conselho Deliberativo do Vasco, numa votação, deixou claro que vai ser aí presencial, assim como o presidente Alexandre Campelo ontem também mandou um ofício dizendo que pensa da mesma forma. Até que enfim, né? O nosso canal aqui vai continuar lutando dia, noite, de madrugada para eleições limpas no Vasco da Gama e para que não haja golpe, certo? Com relação a reforços, o técnico português Ricardo Sapinto pediu 2 jogadores para fechar o ciclo de contratações aí do Vasco da Gama para o Campeonato Brasileiro. O treinador pediu um goleiro e também pediu um meia. Já que o Vasco está conseguindo arrumar dinheiro aí, fica a dica de um goleiro aí que está dando sopa no mercado, que é o Catito Fernandes, que não vai continuar no Botafogo. Um goleiro que é muito barato, certo? Pelo potencial que ele tem. Então, se o técnico acha aí que está precisando de goleiro, fica essa dica aqui. Embora eu acho que o Vasco tenha um excelente goleiro, que é o Lucão, que já deveria ser titular do Vasco da Gama. Meus amigos, ontem Levenciano apresentou novo projeto para o estádio de São Januário. A modernização. A empresa que está por trás da modernização de São Januário é a Populus, responsável também, nada mais, nada menos, né, pela construção do novo estádio de Wembley, o estádio do Arsenal e também do Tottenham. Então, olha, a maquete, o projeto é um deboche. Ontem na live eu falei aqui, parece até o Taj Mahal, uma coisa sensacional, jamais vista, não é no futebol brasileiro não, é no continente sul-americano. É uma coisa surreal, uma utopia que o Leven vai trazer. É uma utopia porque a gente nunca viu, mas a gente sabe que vai efetivamente acontecer. E é um estádio que pensa também nos esportes amadores. Vamos ter uma equipe de basquete forte, vamos voltar a ter um remo forte, uma natação forte, novo parque aquático, hotel dentro do clube, revitalização do entorno de São Januário, faculdade de São Januário. Então, a remodelação de São Januário passa por isso tudo. Então, parabéns ao Levenciano pela iniciativa, por estar implantando no Vasco da Gama novas coisas aí que a gente nunca tinha visto no futebol brasileiro. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu.